Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Augusta e eu sou professora de português do Cursinho Solidário. Nós, na aula de hoje, vamos aprender sobre orações. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as orações coordenadas e as subordinadas eu vou só citar um pouco, porque elas são menos cobradas. Então, vamos começar. Para começar, eu vou fazer uma breve distinção entre frase, oração e período. A frase, ela sempre vai ser um conjunto de palavras que possui sentido completo. Ou seja, ela pode ter verbos ou não. Por exemplo, socorro. Quando você fala socorro, você já tem um sentido próprio de que você precisa de ajuda. Ou seja, desde que tenha sentido, não precisa ter verbo. Mas continua tendo sentido e por isso é uma frase. A oração é um conjunto de palavras que necessariamente possui verbo, né? Tem que ter sentido completo também e necessariamente possui verbo ou locução verbal. Por exemplo, Camila terminou a leitura do livro, ou seja, o verbo terminou está compondo a oração. Camila terminou a leitura do livro. E é uma oração pelo fato de ter verbo, mas não deixa de ser uma frase, porque a frase tem sentido completo e pode ter verbo ou não. O período, ele é constituído por uma ou mais orações, ou seja, por exemplo, Camila terminou a leitura do livro, é um período simples. Ou seja, por quê? Porque é composto só por uma oração. Agora, nesse último exemplo que eu coloquei aí, Ana foi ao mercado e comprou alface. Ou seja, aí é um período composto. Por quê? Porque tem dois verbos, duas orações. O número de orações você vai contar a partir do verbo. Ou seja, você conta quantas orações tem, contando quantos verbos tem. Então, ali temos o verbo foi e temos o verbo comprou. E por isso, nós temos duas orações. E por isso, um período composto. Período simples vai ser sempre uma oração. E período composto vai ser sempre duas ou mais. Então, vamos passar. Nós temos as orações coordenadas e subordinadas. Elas vão acontecer somente nos períodos compostos, ou seja, um período composto por coordenação. Uma oração coordenada, uma oração subordinada. A coordenação, ela vai ser sempre uma independência sintática entre as orações, ou seja, a primeira oração e a segunda oração, elas têm sentido próprio. Ou seja, se você ler só a primeira oração, só com o primeiro verbo, você vai entender. Se você ler só com o segundo verbo, você também vai entender. Então, ela tem independência. Elas sempre vão ter... Aliás, elas podem ter conjunções ou não. Quando elas tiverem conjunções, elas vão ser chamadas de orações coordenadas sindéticas. Quando elas não tiverem conjunções, elas vão ser chamadas de orações coordenadas assindéticas. Por exemplo, quando for separado por vírgulas, ou seja, não tem nenhuma conjunção, como e, mas, porém, entretanto, ela sempre vai ser assindética. Então, a gente não vai focar aqui nas assindéticas, porque elas são mais fáceis de compreender. Eu vou falar para vocês as sindéticas, porque são vários tipos. Agora, a subordinação, que eu vou falar só um pouquinho aqui brevemente, porque cai menos, ela tem uma dependência entre as orações, ou seja, se você ler a primeira oração, você não vai entender o sentido. Se você ler a segunda oração, você também não vai entender o sentido, ou seja, elas são dependentes. Você precisa da segunda para entender o sentido da primeira, e você precisa da primeira para entender o sentido da segunda. Então, elas são dependentes. Aí está falando, ó, a oração 1 não está completa para gerar sentido, ou seja, ela precisa da oração 2, e a oração 2 precisa da 1. Elas não são independentes de significado. Nós temos 3 tipos: as adverbiais, as substantivas e as adjetivas. Eu não vou falar muito delas aqui,
porque é um assunto mais complexo, mas talvez eu faça um vídeo mais pra frente falando sobre elas. Aqui temos um exemplo. Washington afirma que seu comercial sobre a paz é interessante. Nós temos a primeira oração, cadê? Verbo afirma. Então, Washington afirma é a primeira oração. A segunda, que seu comercial sobre a paz é interessante. Cadê o verbo? Verbo ser. Então, temos duas orações. A primeira oração é Washington afirma. Quando você fala Washington afirma, você compreende ela por completo? Não. Então, você precisa da continuação. Ele afirma o quê? Afirma que seu comercial sobre a paz é interessante. E se você ler que seu comercial sobre a paz é interessante, você vai entender alguma coisa? Você vai entender que o comercial sobre a paz é interessante. Mas esse que, você não pode começar a frase com que. Você tem que ter uma coisa antes para pressupor esse resto de frase. Então, você não tem como entender cada uma independentemente. Então, por isso, elas têm uma relação de independência e é essa a diferença entre coordenação e subordinação. Então, vamos passar para os tipos de orações coordenadas. Tipos de orações coordenadas sindéticas, né? Porque eu já expliquei para vocês as assindéticas, que só vão ser separadas por vírgulas ou até mesmo por nada, né? As aditivas. Primeiramente, as aditivas, elas representam a soma de ideias, ou seja, está somando duas informações. Por exemplo, algumas conjunções que são típicas das aditivas são, por exemplo, e, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda, etc. Essas que eu coloquei 3 pontinhos, por exemplo, não só, mas também, elas contam como uma só, né? Eu até coloquei um exemplo ali para vocês verem. Porque o que importa é o que está dentro ali, entendeu? Entre uma parte do não só e entre o mas também. E a junção disso tudo demonstra a adição. Então, vamos aqui ao exemplo. Exemplo 1. João não só estuda, como também joga futebol. Ou seja, ele estuda e joga futebol. Só que usou aqui outra conjunção. Então, aqui está fazendo o quê? Uma adição entre as coisas que o João faz. Estudar e jogar futebol. Por isso, não só como também, é uma conjunção aditiva. Segundo exemplo. Eu fui ao parque e lanchei. Aqui temos o e, que está demonstrando a adição. Ele está adicionando o quê? As ações que eu fiz. Ir ao parque e lanchar. Foram as minhas duas ações. Ele está adicionando essas duas ações. Ele é necessário ali porque eu estou fazendo uma sequenciação de fatos, né? Vamos ao próximo tipo, né? As adversativas. Elas vão transmitir a ideia de oposição, contraste, retificação ou compensação. Na maioria das vezes vai ser oposição ou contraste, né? De coisas contrárias. Até porque adversativas, né? Vem de adverso, adversário, que significa aquela coisa que é oposta, né? Alguns exemplos das conjunções adversativas são mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante e algumas outras, né? Aqui eu pus alguns exemplos principais. Vamos ao exemplo 1. Não li o livro, mas tentarei discuti-lo. Aqui o mas, ele está sendo adversativo por quê? Porque ele está opondo o não ler o livro e o tentar discuti-lo. Por quê? Porque, teoricamente, se você não lê o livro, você não consegue discuti-lo, mas a pessoa vai tentar. Então, está opondo as duas ideias, porque tentar discutir o livro é o oposto de não ler o livro. Porque, geralmente, para você tentar discutir o livro, você tem que ter lido. Então, por isso, dá uma ideia de oposição. O exemplo 2. Quero dormir, porém, o barulho não permite. Ou seja, o porém aí também está sendo adversativa, por quê? Porque está opondo essas duas ações.
essas duas ações não, essas duas situações. O querer dormir e o barulho. Não tem como dormir com barulho, certo? Então, são ideias opostas. E por isso a gente usa uma conjunção adversativa. Eu não falei antes, mas as adversativas também podem aparecer com o nome de opositivas. Então, vamos para a próxima. As alternativas, elas expressam alternância. O que seria isso? Alternância é quando você tem duas opções, né? Tem duas coisas para se fazer, ou enfim, duas coisas que estão se alternando. Alguns exemplos de conjunções utilizadas nas alternativas são o ou, reticências ou, ora, reticências, ora, quer, seja, e etc. Igual eu falei lá no exemplo anterior, do outro slide, esses 3 pontinhos é para representar que tudo compõe uma só conjunção, porque precisa da outra para fazer aquele sentido ser completo. Então, por isso, por exemplo, ou é uma conjunção completa. Por exemplo, ou eu escovo o dente, ou eu como doce. São duas opções que eu tenho, ou seja, está alternando, entendeu? O exemplo 1, Paula irá ao show ou irá ao baile de formatura, ou seja, não tem como ela ir aos dois. Ela vai em um ou em outro. Nós temos duas orações aí, Paula irá ao show ou irá ao baile de formatura. Os verbos são irá nos dois casos e o ou serve para juntar as duas orações com a ideia de alternância. O segundo exemplo, ora conversa comigo, ora mexe no celular. Ou seja, em certo momento a pessoa está conversando com a outra, em certo momento ela está mexendo no celular. É alternativa porque a pessoa está alternando entre essas duas ações, de conversar com a outra e de mexer no celular. Vamos passar para o próximo tipo. As conclusivas. Elas demonstram a conclusão lógica a partir de um enunciado. Ou seja, elas concluem uma ação pelo que veio antes na frase. Alguns exemplos dessas conjunções são logo, pois, que geralmente vai vir depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim, e entre outras. Exemplo 1. Penso, logo existo. Ou seja, já que eu penso, a conclusão é que eu existo, porque não tem como pensar se eu não existisse. Então, a conclusão do pensar é existir. Por isso, está sendo usado o logo ali para concluir essa ideia. No exemplo 2, estudei muito, por isso fui bem no teste. Ou seja, a conclusão da pessoa ter estudado muito foi ter ido bem no teste. Se ela não tivesse estudado muito, talvez ela não teria ido tão bem no teste. Então, o motivo, né, por ela ter ido bem foi ter estudado muito. Então, a conclusão dela ter estudado muito foi ir bem no teste. É o resultado, né? O resultado da ação inicial dela. Então, vamos passar para a próxima. Essa é a última, né? As explicativas. Elas expressam a explicação em relação ao que vem antes. Ou seja, mostro uma ação e explico por que isso aconteceu. Né? É o que a gente mais usa no dia a dia, assim, na fala, até mesmo na escrita, quando tem as questões na prova, justifique sua resposta. Essas coisas geralmente são por conjunções explicativas, né? Alguns exemplos dessas conjunções são que, porque, o pois antes do verbo, o porquanto e entre outras, né? O exemplo 1, vamos ver. Venha depressa, pois preciso de sua ajuda. Ou seja, a explicação para você ter que vir depressa é que eu preciso de sua ajuda. Ou seja, vai chegar, venha depressa. Ah, eu estou ocupada, para que eu vou depressa?
porque eu estou precisando da sua ajuda nesse momento. Então, a explicação para você ter que vir depressa é que eu preciso de sua ajuda. Segundo exemplo. Não demore, que o filme vai começar. Uma pessoa chega e tá lá duas pessoas no cinema, aí uma pessoa chega e fala, eu vou no banheiro. Aí a outra fala, não demora. Aí ela, mas por que eu não posso demorar? Aí a outra, é porque o filme vai começar. Ou seja, ela não pode demorar porque o filme vai começar. Então, a explicação para outra pessoa ter pedido para ela não demorar é o fato de que o filme ia começar e elas não queriam perder o filme, né? Então, vamos para a próxima. Agora já estamos nas considerações finais, algumas observações importantes, né? A conjunção e, embora eu tenha apresentado lá como aditiva, ela pode ter outros valores além de adição, como a adversidade, né, que é a oposição lá que eu mostrei, e a conclusão, que foi que eu já mostrei também. Vou mostrar um exemplo de cada. Exemplo 1. Eles reclamam e não fazem nada. Ou seja, aí o E está fazendo papel, de conjunção adversativa, opositiva. Por quê? Porque eles reclamam e não fazem nada. São duas situações distintas e opostas. Por quê? Porque se eles reclamam, eles deveriam fazer algo para mudar. Eles deveriam tentar mudar aquele quadro, aquela situação. Mas eles continuam sem fazer nada. Então, se eles continuam sem fazer nada, é porque eles não estão tendo ação nenhuma. Então, é o oposto do fato deles reclamarem. Se eles não fazem nada, eles não têm direito nenhum de reclamar, né? Eles poderiam reclamar se eles estivessem fazendo alguma coisa a respeito, entendeu? Então, por isso, o E faz papel de adversidade. Porque ele está opondo duas situações. O segundo exemplo. Demorei a me arrumar e cheguei atrasada. Aí, o E está fazendo papel de conjunção conclusiva. Por quê? Porque eu demorei a me arrumar. E por isso, eu cheguei atrasada. Ou seja, eu cheguei atrasada foi a conclusão de eu ter demorado. Se eu não tivesse demorado a me arrumar, eu não teria chegado atrasada. Então, assim, uma coisa pressupõe a outra, que foi o que eu falei lá nas conclusivas. Então, nesse caso, o E vai ser conclusiva. E, por último, uma outra consideração sobre o pois. Eu coloquei o pois lá nas conclusivas e nas explicativas. Uma dica quando vocês tiverem dúvida, tenta substituir por outras. Pega aqueles exemplos lá que eu coloquei e substitui pelo pois. Se tiver uns exemplos das conclusivas, ele vai ser conclusivo. Se tiver um exemplo das explicativas, ele vai ser explicativo. E eu também coloquei lá entre parênteses qual vem antes, qual vem depois do verbo. Então, isso vai facilitar para vocês. Então, é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Aí, na próxima aula, eu volto. Não se esqueçam de fazer as listas de exercícios que vão ser disponibilizadas juntamente a essa aula, tá bom? Bom dia para vocês e bons estudos!